Olá, tudo bem? Eu espero que sim. A gente vai começar aqui mais um vídeo, eu tenho certeza de que vai ser muito bom para você, porque o que eu tenho para compartilhar com você foi muito bom para mim, tem sido muito bom para mim. Mas antes de eu dizer o que eu tenho para dizer, eu queria pedir a você que se inscreva no meu canal. Se você ainda não fez isso, faça agora, ative o sininho também e ajude a divulgar isso. Se está sendo bom, compartilhe, divulgue, semeie, jogue para tudo que é canto dessa terra, tá bom? E agora se prepare, porque a gente vai falar sobre a vida. Então, viva a vida! A vida é uma questão de escolhas. E cada escolha que você faz o que você é, faz quem você é. Essa frase é de um autor que eu amo, o nome dele é John Maxwell. E alguns dias atrás eu fiz uma postagem com essa frase e uma enquetezinha. Concorda? 98% das pessoas disseram que sim. Então, a maioria esmagadora acredita nessa verdade, que as nossas escolhas têm o poder enorme de modelar a nossa vida. A gente faz escolhas e as escolhas que a gente faz modelam a nossa vida. A vida que você tem agora tem o formato das escolhas que você vem fazendo. E é muito importante a gente entender que quando a gente fala de escolhas, muita gente pensa, eu estou falando de escolhas grandiosas, que tem a ver com casamento, caso ou não caso, que tem a ver com filhos, tenho filhos agora ou não, que tem a ver com escolha de carreira, escolho medicina ou engenharia, que tem a ver com coisas grandiosas, quando na verdade é uma sucessão de escolhas pequenas, diárias, rotineiras que vão dando um volume grandioso da nossa vida. Então a gente tem que ter sabedoria para fazer escolhas diárias que levem a gente na direção daquela grande figura que está firme no nosso pensamento como um grande sonho. Falando sobre escolha, é importante a gente entender que há dois tipos de escolhas que a gente precisa saber fazer na vida. A escolha daquilo que a gente vai fazer com empenho, excelência e afinco, isso é muito importante. E a gente também tem que escolher as coisas das quais vai desistir. Isso pode soar estranho aos ouvidos de muita gente, mas tão importante quanto escolher as coisas que a gente vai fazer e vai fazer com excelência, empenho, com persistência e perseverança, a gente também precisa escolher as coisas das quais a gente vai desistir. E quando eu falo desse tipo de desistência, eu estou me referindo a uma desistência que está embasada em sabedoria e comprometida com foco. Essa desistência é feita a partir de uma análise que vem como consequência de um modo sábio de pensar. O que é sabedoria? A sabedoria tem muitas definições. Uma que eu desenvolvi para mim, que me ajuda a entender de maneira muito simples o que é sabedoria, é simplesmente a capacidade da gente pensar nas consequências das nossas escolhas. Então, para mim, uma pessoa sábia é aquela que pensa antes de decidir, antes de escolher. Pensa no quê? Nas consequências, nos desdobramentos. Se você junta a sabedoria com foco, ninguém te segura. O foco é essa capacidade que você tem de concentrar sua energia, sua atenção em um objetivo e executá-lo bem do começo ao fim. Então você precisa saber que escolher o que fazer na vida é importante e talvez tão importante quanto é você saber as coisas das quais, saber com sabedoria e com o objetivo de focar, saber as coisas das quais você vai desistir nessa vida. Você sabia que as pessoas muito bem-sucedidas, pessoas que têm sucesso na vida, desistem de muitas coisas ao longo da vida? Pessoas super bem-sucedidas costumam desistir frequentemente de várias coisas na vida. Aí você diz, mas como assim? Pessoa bem-sucedida não é aquela que se agarra tenazmente a um objetivo e haja o que houver, ela nunca desiste? Como assim? Pessoas bem-sucedidas na minha cabeça são pessoas que nunca desistem de nada. Na verdade, pessoas bem-sucedidas desistem o tempo inteiro de tudo que vai distraí-las. Essas pessoas têm a sabedoria, a capacidade de discernir em que momento vão desistir daquelas coisas que vão afastá-las do caminho que elas estão traçando de maneira muito focada. Pessoas bem-sucedidas sabem desistir das coisas certas nas horas certas. Não é desistir da coisa errada. Desistir da coisa errada é fácil. Agora, desistir das coisas certas é que é o desafio. É quando você está diante de possibilidades que têm aparentemente desdobramentos bons,
mas as pessoas sabem que não dá para escolher tudo e fazer muito bem alguma coisa. Então essas pessoas vão fazer escolhas e vão se agarrar às escolhas e também vão escolher desistir de algumas coisas que vão desviá-la, que vão de alguma forma enfraquecer esse foco e torná-las menos eficazes. Quando eu falo de pessoas bem-sucedidas, de pessoas que tiveram sucesso, que souberam desistir das coisas, pessoas que desistem o tempo todo daquilo que vai desviá-las de seu objetivo maior, não pense só em empresários, em profissionais com renome nacional e internacional. A gente tem que falar do sucesso conjugal. A gente tem que falar do sucesso na criação dos filhos. A gente tem que falar do sucesso na construção de uma pessoa que contribua para a sociedade. Então, quando eu falar aqui de sucesso, não limite sucesso a uma questão financeira que é evidenciada em patrimônio ou apenas numa questão de reputação profissional. É isso também. Eu estou falando a princípio e antes de tudo do sucesso como pessoa, de alguém que de fato conseguiu vencer muitos obstáculos e ao invés de se entregar a uma vida de mediocridade, ela se joga num projeto grandioso de sucesso, de êxito, e para que ela alcance isso, ela consegue saber com muita clareza do que ela deve desistir. Você já ouviu falar de desistência estratégica? Essa é uma ferramenta poderosa que ajuda a gente a avançar na vida em direção ao sucesso, e essa ferramenta chamada desistência estratégica eu pratico com regularidade ao longo dos anos e muito recentemente eu a apliquei para que eu pudesse seguir rumo ao sucesso de novos objetivos na minha vida. Então fique atento aí para a gente tornar esse conceito mais claro na sua cabeça. Desistência estratégica, guarde isso daí porque esta ferramenta é extremamente importante. Desistir é errado. Talvez seja essa a frase que esteja latejando na sua cabeça enquanto eu falo sobre desistência estratégica, por exemplo. Você deve estar dizendo, deve ter um alarme na sua cabeça tocando, desistir é errado, desistir é errado. Porque é assim que a gente é criado. A gente é criado a não desistir jamais, a nunca entregar os pontos. A gente ouve histórias de pessoas porque não desistiram, conseguiram tal objetivo. Portanto, falar de desistência para muitas pessoas é uma heresia. Porque o brasileiro não desiste jamais, é uma frase que a gente ouve com regularidade. Então a gente precisa primeiro desintoxicar a nossa mente, a gente precisa limpar o verbo desistir desse conceito pejorativo e olhá-lo de uma forma mais positiva. Desistência estratégica. Essa ferramenta eu aprendi a utilizar com um autor americano chamado Seth Godin. Através de um método muito simples, ele me ajudou enormemente a tomar decisões críticas na vida que me ajudaram a chegar até aqui com bastante sucesso. Então eu quero compartilhar com vocês os 3 cenários que ele mostra, diante dos quais a gente tem que tomar decisões. Então vamos ver quais são esses 3 cenários desenhados pelo Seth Godin e com isso a gente vai aprender a usar a ferramenta da desistência estratégica. O primeiro cenário é o cenário que ele chama de vão. O segundo cenário é o que ele chama de beco sem saída e o terceiro cenário é o que ele chama de abismo. A gente vai ver rapidamente o que cada um deles significa. O vão é o caminho entre o iniciante e o especialista. O vão é o lugar da longa jornada dos primeiros passos de uma pessoa que faz com muita timidez alguma coisa até o topo da excelência. Vão é esse lugar que separa as pessoas que se acomodam daquelas pessoas que vencem. Então é muito importante vocês entenderem que vão é uma jornada, é um caminho que separa pessoas que se acomodam daquelas pessoas que são bem-sucedidas, que chegam ao topo. Para facilitar o seu entendimento, imagine a seguinte figura: um morro, um vão e em seguida um outro morro, só que bem mais alto, tá bom? Estão vendo aqui no gráfico de última geração? Um morro, um vão e um morro muito mais alto. Esse vão aqui é que é muito importante que você compreenda. Muita gente sai então do topo desse pequeno morro e desce com facilidade em direção ao objetivo. Então a grande maioria das pessoas segue por esse trajeto. Quando a pessoa se depara com uma grande escalada em direção ao topo do segundo morro, um lugar muito mais alto, com muito mais dificuldade pela frente, muita gente desiste e permanece aqui no vão. Poucas pessoas continuam subindo e chegam no novo topo muito mais alto. Então, o que o Seth Godin diz é que este lugar novo é reservado a poucas pessoas. E vejam que coisa incrível. Os poucos que chegam nesse topo,
que ultrapassam o vão, que deixam para trás uma maioria esmagadora, encontram um território com pouca gente, porque pouca gente faz esse percurso, e com muito recurso. Sabe o que isso significa? Abundância. Então, a abundância está reservada às pessoas ou para as pessoas que vencem a longa e cansativa jornada do vão. Então, a primeira lição sobre a questão da desistência estratégica é que vão é uma coisa na qual a gente persiste, a gente continua. Porque lembrem, você sai com muita gente daqui, desce por uma via por onde é fácil andar e muita gente gosta desse percurso. Quando a trajetória começa a subir de novo e exige mais musculatura da perna das pessoas, uma imensa quantidade de pessoas resolve parar e se acomoda. Poucos continuam, vencem o vão e chegam no topo da abundância. E por que abundância? Porque tem menos gente, sobra mais recurso. É nesse lugar que você quer chegar. É lá que eu quero chegar. Aliás, é para lá que a gente está indo. Portanto, persista no vão. Não pare no vão. Parar no vão é estar junto com a maioria das pessoas que não querem se esforçar. Persista no vão. Beco sem saída. Lembrem-se que ele fala de 3 cenários: vão, beco sem saída e abismo. Agora eu vou falar sobre o beco sem saída. O que é o beco sem saída, segundo Seth Godin? É aquela situação em que você trabalha, se esforça, se empenha e nada muda. Nem para melhor, nem para pior. Beco sem saída é aquele lugar em que você se movimenta muito, mas não sai do lugar. Não sai daquela posição. Como uma porta. Ela se mexe muito, mas não sai dali. Então, o perigo do beco sem saída é a perda, o desperdício de tempo e energia emocional. Você precisa entender que o beco sem saída é esse lugar em que, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tente, as coisas não mudam, nem para melhor, nem para pior. E para desespero da gente, a gente encontra um monte de pessoas que permanecem ali, por uma série de razões. Então, se por um lado a gente tem que persistir no vão, para que a gente suba para um topo ainda maior e ali encontre mais recurso e menos gente e, portanto, prove abundância, o beco sem saída é um lugar do qual você precisa fugir. Portanto, é aqui que você usa a ferramenta da desistência estratégica. Desista de atividades, desista de pessoas, desista de projetos que demandam muita energia, mas que não geram nenhum resultado. Você precisa ter coragem para desistir destas coisas para as quais você se dedica muito e das quais você não tem resultado quase nenhum. E o nome disso é desperdício de tempo, desperdício de vida. Então, permaneça no vão, mas fuja do beco sem saída. O perigo de você permanecer no beco sem saída é você não ter tempo, energia, força para se dedicar à jornada do vão que vai levar você a um lugar mais alto. E é muito importante que você entenda que às vezes o que te prende num beco sem saída é medo de magoar a um, medo de magoar o outro, medo de mudar uma situação que vai alterar a vida de A, B e C, mas é da sua vida que a gente está falando, é do seu tempo. O tempo é um recurso que a gente não consegue recuperar. Então você precisa de coragem para usar a ferramenta da desistência estratégica quando estiver no beco sem saída. E é da sua vida que nós estamos falando. Portanto, você precisa vencer esse temor, ter coragem para dizer: a esse projeto aqui eu não dedico mais energia nenhuma para esse projeto aqui, porque por mais que eu me esforce, a coisa não anda. Por mais que eu queira, ninguém quer. Por mais que eu me empenhe, a coisa não muda, nem para pior, nem para melhor. E alguém vai dizer: mas por que isso te faz mal? Porque eu estou desperdiçando tempo. Então, fuja do beco sem saída, porque ele rouba energia que você precisa colocar nessa jornada do vão que vai levar você desse lugar da maioria para o lugar de um pouco de gente que busca excelência com empenho e por isso tem uma vida mais abundante. Abismo. Lembre dos 3 cenários que o Seth Godin desenha: vão, beco sem saída e agora abismo. Abismo é aquela situação na qual você caminha para a sua ruína, você caminha para a sua destruição. Por exemplo, a longo prazo, o caminho, o destino final do fumante é a destruição de sua saúde. Não tem outro caminho. Cigarro não é uma coisa que, se você consumir pouco, não te faz mal. Em qualquer medida, o cigarro
te faz mal ou faz mal à pessoa. Então, a gente percebe que o fumante está num caminho de destruição de sua saúde. Outro abismo que leva à destruição é o adultério, a traição, a infidelidade. O adultério leva a pessoa que adultera à destruição de corações, à destruição de famílias. Outra coisa que leva à destruição é a corrupção. A pessoa corrupta destrói a si mesma. Por mais que ela pense que esteja prosperando, se edificando, ela está se destruindo como pessoa. E ela não destrói apenas a si mesma, ela destrói a toda a sociedade, ao seu entorno. Então, o abismo é aquela situação onde a gente caminha para o nosso aniquilamento, para a nossa destruição. Eu comecei o vídeo citando John Maxwell e eu vou citá-lo novamente. A vida é uma questão de escolhas e cada escolha que você faz quem você é ou o que você é. Eu concordo 100% com John Maxwell e eu acredito firmemente que esse vídeo singelo, que essas ferramentas simples e poderosas podem tornar sua vida muito melhor. A gente precisa ter coragem, perseverança para continuar no vão, para a gente continuar na insistência daquilo que é difícil, mas o difícil que vai te levar para o topo, para um lugar diferenciado, onde estão poucas pessoas. E porque há um lugar com muito recurso, com pouca gente, esse lugar se torna um lugar de abundância. O que eu quero é que você perceba que nessa vida a gente precisa de sabedoria. E o que é sabedoria? É a capacidade de pensar nas consequências das nossas escolhas, porque são as nossas escolhas que dão o formato da nossa vida. Que você tenha sabedoria e que você tenha um outro recurso muito poderoso nessa vida que se chama foco, para que você não se distraia, não se perca e gaste uma década correndo atrás do vento. Você precisa focar sua energia em toda atividade. Você precisa dedicar atenção a todo relacionamento com pessoas e atividades que vão fazer com que você se anime cada vez mais a subir esse novo morro mais difícil e que você não se espante com a solidão, que você não se espante pelo fato de estar sozinho, porque esse lugar diferenciado na vida, esse lugar melhor na vida é destinado a pessoas que fazem por merecer, pessoas que se esforçam, pessoas que lutam por seus sonhos, pessoas que querem viver uma vida sensacional. Para isso, você precisa ultrapassar o vão certo e precisa usar essa ferramenta poderosa chamada desistência estratégica. É a capacidade de você saber do que você deve desistir sem culpa e seguir, porque quando você desiste de maneira correta, você pega força, ganha momentum, ganha tração para correr com mais liberdade e leveza na direção daquilo que de fato vai fazer com que você construa uma vida sensacional. Então, fica aí essa lição poderosa e simples. Eu acredito que as coisas mais poderosas dessa vida são coisas muito simples, muito simples. E eu quero muito que você, que foi abençoado por esse vídeo, que gostou do que ouviu, que está sentindo vontade de ver de novo esse vídeo, que você faça o seguinte, que você assista com calma e anote, que você escreva e que você desenvolva seu próprio pensamento a partir dos insights que foram surgindo aqui. É evidente que você pode pegar esse conteúdo e transformá-lo em algo mais profundo. É óbvio que isso aqui pode se direcionar para uma outra forma de pensar que leve você ao sucesso. E eu também quero te pedir para que você compartilhe esse conteúdo, para que mais pessoas consigam ouvir essas coisas tão boas, para que mais pessoas consigam chegar lá em cima, nesse lugar para o qual você já está indo, para o qual você já está caminhando, tá bom? Então é isso. Que você tire o máximo de proveito possível desse vídeo, que esse vídeo sirva para o teu crescimento, desenvolvimento, que você tenha mais sabedoria, uma vida mais focada e que você viva a vida. Tchau e até o próximo vídeo.